Você já sentiu um vazio, uma distância, mesmo estando tão perto de algo sagrado? Santa Teresa revela: esses 5 pecados estão bloqueando sua Eucaristia. Aprenda a corrigi-los hoje mesmo. A Eucaristia é o ponto de encontro mais íntimo com o divino. Um milagre que se repete a cada instante. Mas a sua alma pode estar blindada. E a proteção e bênçãos que deveriam fluir livremente podem estar impedidas. Vamos desvendar juntos o que pode estar bloqueando essa conexão vital e, mais importante, como desobstruir esse caminho para que a graça divina possa inundá-lo por completo. Santa Teresa, com sua profunda sabedoria, nos guia em uma jornada de autoanálise, revelando os obstáculos sutis que se interpõem entre nossa alma e a plenitude da Eucaristia. Ela compara nossa alma a um jardim que, se não for cultivado, se enche de ervas daninhas, sufocando a vida espiritual. A verdadeira prosperidade, como ela ensina, não reside no dinheiro, mas na riqueza interior, na conexão com o sagrado. A negligência em relação a certos pecados pode criar uma barreira invisível, impedindo que a Eucaristia se transforme de um ato ritualístico em uma experiência de transformação profunda. Ela nos convida a olhar para dentro, a questionar o estado de nosso ser e a purificar o solo de nossa alma para que a semente da fé possa florescer. A mestra espiritual que viveu uma profunda experiência de união com Deus nos ensina sobre os 5 pecados que agem como bloqueios. O primeiro é a falta de humildade. Você já se pegou julgando o próximo, sentindo-se superior ou desvalorizando a jornada do outro? Santa Teresa nos revela que o orgulho é o veneno que corrompe a alma, tornando-a incapaz de receber a graça. A cura para esse mal é a oração de humildade, o reconhecimento de sua própria fragilidade. É um ato de entrega total, de esvaziamento do ego, para que a graça divina possa preencher cada espaço de nosso ser. É um convite para reconhecermos nossa dependência de Deus. O segundo é a falta de caridade. O rancor, a inveja, a fofoca. Você carrega mágoas em seu coração, dificultando a reconciliação? Um coração endurecido, fechado para o perdão, não pode receber a comunhão plenamente. A Eucaristia é o ato de amor supremo de Cristo, e ele não pode entrar em um coração que se recusa a amar. O caminho é a oração pelo perdão, pedindo aos anjos a força para amar aqueles que o feriram. É um exercício de desapego, de libertação do peso do passado, para que a alma possa se abrir para o amor incondicional que a Eucaristia oferece. A caridade, portanto, é a chave que destranca a porta do nosso coração para a comunhão plena. O terceiro é a falta de pureza de intenção. Você busca a prosperidade material, o reconhecimento ou a aprovação do outro, e não a pureza de coração? Muitos buscam a bênção para a sua vida, para ter mais dinheiro, para ter mais sorte, mas esquecem que a verdadeira bênção é a pureza de alma, que naturalmente atrai a proteção e a provisão divina. O Mestre ensina que a cura é a oração de consagração, entregando todas as suas intenções ao divino. É um ato de entrega total, de alinhamento de nossa vontade com a vontade de Deus, reconhecendo que a verdadeira prosperidade não é acumulativa, mas reside na paz e na plenitude de espírito. O quarto é a superficialidade na oração. Você se ajoelha, mas sua mente está em outro lugar? Santa Teresa nos revela que a oração verdadeira é uma conversa íntima com Deus. A Eucaristia exige a sua presença plena, sua alma completamente focada. A cura para a superficialidade é a prática do silêncio, de focar em cada palavra de sua oração, e o auxílio dos anjos para acalmar a sua mente. É um convite para nos desvencilharmos das distrações do mundo e mergulharmos em um estado de profunda contemplação, onde a alma se encontra com o divino e se nutre de sua presença. A oração, assim, se torna um canal de comunicação. O quinto é a falta de reverência. Você se aproxima da Eucaristia como se fosse um pão comum, sem a devida reverência, como se fosse um hábito sem sentido? O Mestre nos ensina que a falta de reverência desvaloriza o milagre da presença de Cristo. A cura para isso é a meditação sobre o mistério da Eucaristia e a oração de adoração,
reconhecendo a presença real de Jesus Cristo. É um ato de reconhecimento da grandeza e do sacrifício divino, um momento de profunda gratidão e respeito, onde nos curvamos diante do sagrado e nos abrimos para a sua infinita misericórdia e proteção. Para superar esses pecados e reverter a situação, a mestra espiritual nos convida a iniciar uma jornada de transformação. Não se desespere, pois a oração é a sua ferramenta, a confissão é a sua purificação. Comece a aplicar a oração correta para cada pecado. Busque a proteção dos anjos e confie que a graça está sempre disponível. Esse é o caminho que leva a um profundo despertar da alma. Um caminho iluminado que traz prosperidade, não em forma de dinheiro, mas de paz e plenitude. O verdadeiro milagre da Eucaristia só pode ser plenamente absorvido quando sua alma está limpa e o coração aberto, livre de qualquer peso. A jornada de Santa Teresa não foi apenas de ascensão, mas de aprendizado profundo sobre a condição humana. Ela entendeu que a alma é como um castelo interior, e para acessarmos o centro, onde reside a presença de Deus, precisamos atravessar diversas moradas, cada uma representando um estágio de purificação e crescimento espiritual. Os pecados são as impurezas que barram essa passagem. A Eucaristia é o alimento que fortalece a alma para essa travessia. Mas se o castelo estiver bloqueado por dentro, o alimento não cumpre seu propósito. Por isso, a sabedoria de Santa Teresa nos revela a importância de limpar o caminho de dentro para fora, para que a graça divina possa fluir livremente e nos transformar. A falta de humildade, o primeiro dos pecados que Santa Teresa aponta, é o alicerce de muitos outros males. É o muro que o ego constrói ao redor do coração. Ele impede que a alma se reconheça como um ser dependente da graça e da proteção divina. Quando nos colocamos acima dos outros ou de Deus, fechamos a porta para o aprendizado e para o amor. A oração de humildade é a ferramenta que nos ajuda a derrubar esse muro, a reconhecer que somos apenas vasos de barro nas mãos do oleiro divino. É um ato de rendição, de entrega total, que nos torna receptivos a todas as bênçãos que o sagrado nos reserva. O segundo pecado, a falta de caridade, é a falta de amor. O rancor e a inveja são prisões que mantêm nossa alma cativa. Santa Teresa nos ensina que o coração de um verdadeiro cristão deve ser como um rio, sempre fluindo e purificando-se. A Eucaristia é a nascente desse rio, mas se ele estiver represado pela falta de perdão, a água da graça se estagna. A oração pelos que nos ofenderam é um ato de libertação. Ao perdoar, liberamos não apenas o outro, mas a nós mesmos. É a caridade que abre o caminho para o milagre do amor, permitindo que a Eucaristia nos transforme em reflexos do amor de Cristo no mundo. A falta de pureza de intenção, o terceiro pecado, é a busca por prosperidade e dinheiro sem o devido alinhamento com a vontade divina. Santa Teresa compreendeu que a verdadeira prosperidade não é medida por bens materiais, mas pela paz interior e pela comunhão com o divino. A oração de consagração é o ato de realinhar nossas prioridades, de colocar a Deus em primeiro lugar, de buscar o reino dos céus antes de tudo. Quando a alma se purifica, ela se torna um ímã para a graça, a proteção e as bênçãos divinas. A pureza de intenção nos liberta da escravidão das ambições mundanas e nos guia para a verdadeira riqueza, a riqueza da alma. A superficialidade na oração, o quarto pecado, é o eco de um coração distraído. Santa Teresa nos revela que a oração não é um monólogo, mas um diálogo íntimo com Deus. A Eucaristia é o auge desse diálogo, o momento em que Deus se revela a nós de forma mais completa. Mas se nossa mente estiver vagando, perdemos a oportunidade de ouvir a voz do sagrado. A prática do silêncio e a oração focada são como um farol que guia nossa alma de volta ao caminho. Elas nos ajudam a acalmar as tempestades internas e a criar um espaço sagrado em nosso interior, onde a presença divina pode habitar. A falta de reverência, o quinto e último pecado, é a banalização do sagrado. Santa Teresa nos ensina que a Eucaristia é o maior dos milagres, a presença real de Jesus Cristo entre nós.
Aproximar-se dela com a mente distraída ou o coração indiferente é desprezar o dom mais precioso. A oração de adoração nos convida a meditar sobre a grandiosidade desse mistério, a reconhecer o amor e a humildade de Deus que se faz pão para nos alimentar. A reverência é o ato de nos prostrarmos diante da majestade divina, de reconhecer que somos pecadores diante da infinita santidade e de nos abrirmos para a proteção e as bênçãos que essa comunhão nos traz. Santa Teresa nos convida a um novo olhar sobre a Eucaristia, não apenas como um ritual, mas como a fonte de nossa vida espiritual. Ela nos ensina que o caminho para a união com Deus é uma jornada de purificação constante, de superação dos pecados que nos afastam da graça. A oração é a nossa ferramenta. Os anjos são os nossos guias e a Eucaristia é o nosso sustento. A verdadeira prosperidade e proteção vem de um coração limpo e de uma alma aberta, pronta para receber a graça divina. A sabedoria de Santa Teresa nos ensina que não há atalhos para a santidade. A jornada é longa e exige esforço e dedicação, mas a recompensa é a união com Deus, a paz que transcende todo o entendimento. A Eucaristia é o ponto de encontro mais íntimo com o sagrado, um momento em que a alma se nutre da presença de Cristo. A superação dos pecados que a bloqueiam é o ato de amor que faz com que esse encontro seja pleno e transformador. É um caminho de humildade, caridade, pureza, foco e reverência. Santa Teresa nos deixou um legado de profundo conhecimento espiritual. Ela nos revela que o caminho para a união com Deus é uma jornada de autoanálise e de purificação. Os pecados que bloqueiam a nossa Eucaristia são, na verdade, os muros que construímos ao redor do nosso próprio coração. A oração é o martelo que derruba esses muros. E a Eucaristia é o alimento que nos fortalece para essa batalha. Não há maior bênção do que a proteção e a prosperidade que vem de um coração limpo e de uma alma unida ao divino. O primeiro passo é reconhecer o problema. Olhe para a sua vida, para a sua oração e para a sua atitude em relação à Eucaristia. Você está agindo com humildade? Seu coração está cheio de caridade? Suas intenções são puras? Sua oração é profunda? Sua reverência é sincera? A resposta a essas perguntas é o primeiro passo para a mudança. Santa Teresa nos mostra que a autoanálise é uma forma de oração, um ato de humildade que nos prepara para a graça. É um olhar sincero para o nosso interior, com a certeza de que a graça divina está sempre pronta para nos auxiliar. O segundo passo é a oração de cura. Para cada um dos pecados que Santa Teresa revela, há uma oração específica que nos ajuda a superá-lo. A oração de humildade para o orgulho, a oração de perdão para a falta de caridade, a oração de consagração para a pureza de intenção, a oração de silêncio para a superficialidade e a oração de adoração para a falta de reverência. Essas orações são as ferramentas que nos ajudam a purificar a alma e a nos preparar para o encontro com o divino. Elas são a nossa ponte para o sagrado, o nosso caminho para a proteção e as bênçãos. O terceiro passo é a confiança na graça divina. Santa Teresa nos revela que não estamos sozinhos nessa jornada. O auxílio dos anjos e a proteção do sagrado estão sempre disponíveis para nós. A Eucaristia é o milagre que nos fortalece, a fonte de energia que nos sustenta. A nossa parte é fazer o que podemos, e a parte de Deus é fazer o que nós não podemos. A verdadeira prosperidade é a paz que enche a nossa alma quando nos entregamos completamente a essa jornada, confiando que Deus irá nos guiar e nos sustentar em cada passo do caminho. Santa Teresa nos ensina que o milagre da Eucaristia não é um evento isolado, mas uma fonte de bênção contínua. A Eucaristia é a presença real de Cristo em nossa vida. No entanto, muitos não conseguem absorver todas as bênçãos que a Eucaristia oferece. A alma pode estar blindada e a proteção e prosperidade que deveriam fluir livremente podem estar impedidas. A falta de humildade, caridade, pureza de intenção, profundidade na oração e reverência são os 5 pecados que agem como bloqueios.
Eles impedem que a graça divina penetre em nossa alma e nos transforme. A chave é a oração e a purificação do coração. A falta de humildade é o primeiro e mais perigoso dos pecados. Ele nos impede de reconhecer a nossa dependência de Deus. O orgulho nos cega para as nossas próprias fraquezas e nos impede de buscar a ajuda divina. Santa Teresa nos revela que o orgulho é a raiz de todos os outros males. A oração de humildade é a nossa ferramenta para combatê-lo, para reconhecer que somos apenas vasos de barro nas mãos do oleiro divino. É a humildade que nos torna receptivos à graça e nos prepara para a comunhão plena com Deus, para que a Eucaristia possa ser um milagre de transformação. O segundo pecado, a falta de caridade, é o resultado de um coração fechado para o perdão. O rancor e a inveja são prisões que nos impedem de amar e ser amados. A Eucaristia é o ato de amor supremo de Cristo, e ele não pode entrar em um coração que se recusa a perdoar. Santa Teresa nos ensina que a oração pelo perdão é o caminho para a libertação. Ao perdoar, liberamos não apenas o outro, mas a nós mesmos. É a caridade que nos torna dignos de receber a Eucaristia e a proteção divina, fazendo com que o milagre do amor se manifeste em nossa vida. O terceiro pecado, a falta de pureza de intenção, é a busca por dinheiro e prosperidade mundana, esquecendo que a verdadeira bênção é a pureza de alma. A oração de consagração é o ato de realinhar nossas prioridades, de colocar a Deus em primeiro lugar, de buscar o reino dos céus antes de tudo. Quando a alma se purifica, ela se torna um ímã para a graça, a proteção e as bênçãos divinas. A pureza de intenção nos liberta da escravidão das ambições mundanas e nos guia para a verdadeira riqueza, a riqueza da alma. É a pureza que nos prepara para a Eucaristia. A superficialidade na oração, o quarto pecado, é o resultado de um coração distraído. Santa Teresa nos revela que a oração verdadeira é uma conversa íntima com Deus. A Eucaristia exige a nossa presença plena. A cura para a superficialidade é a prática do silêncio, de focar em cada palavra de sua oração e o auxílio dos anjos para acalmar a sua mente. É um convite para nos desvencilharmos das distrações do mundo e mergulharmos em um estado de profunda contemplação, onde a alma se encontra com o divino e se nutre de sua presença. A oração, assim, se torna um canal de comunicação. O quinto pecado, a falta de reverência, é a banalização do sagrado. Santa Teresa nos ensina que a Eucaristia é o maior dos milagres, a presença real de Jesus Cristo entre nós. Aproximar-se dela com a mente distraída ou o coração indiferente é desprezar o dom mais precioso. A oração de adoração nos convida a meditar sobre a grandiosidade desse mistério, a reconhecer o amor e a humildade de Deus que se faz pão para nos alimentar. A reverência é o ato de nos prostrarmos diante da majestade divina, de reconhecer que somos pecadores diante da infinita santidade e de nos abrirmos para a proteção e as bênçãos que essa comunhão nos traz. Para superar esses pecados e reverter a situação, a mestra espiritual nos convida a iniciar uma jornada de transformação. Não se desespere, pois a oração é a sua ferramenta, a confissão é a sua purificação. Comece a aplicar a oração correta para cada pecado. Busque a proteção dos anjos e confie que a graça está sempre disponível. Esse é o caminho que leva a um profundo despertar da alma. Um caminho iluminado que traz prosperidade, não em forma de dinheiro, mas de paz e plenitude. O verdadeiro milagre da Eucaristia só pode ser plenamente absorvido quando sua alma está limpa e o coração aberto, livre de qualquer peso. A jornada de Santa Teresa não foi apenas de ascensão, mas de aprendizado profundo sobre a condição humana. Ela entendeu que a alma é como um castelo interior e para acessarmos o centro, onde reside a presença de Deus, precisamos atravessar diversas moradas, cada uma representando um estágio de purificação e crescimento espiritual. Os pecados são as impurezas que barram essa passagem. A Eucaristia é o alimento que fortalece a alma para essa travessia.
Mas se o castelo estiver bloqueado por dentro, o alimento não cumpre seu propósito. Por isso, a sabedoria de Santa Teresa nos revela a importância de limpar o caminho de dentro para fora, para que a graça divina possa fluir livremente e nos transformar. A falta de humildade, o primeiro dos pecados que Santa Teresa aponta, é o alicerce de muitos outros males. É o muro que o ego constrói ao redor do coração. Ele impede que a alma se reconheça como um ser dependente da graça e da proteção divina. Quando nos colocamos acima dos outros ou de Deus, fechamos a porta para o aprendizado e para o amor. A oração de humildade é a ferramenta que nos ajuda a derrubar esse muro, a reconhecer que somos apenas vasos de barro nas mãos do oleiro divino. É um ato de rendição, de entrega total, que nos torna receptivos a todas as bênçãos que o sagrado nos reserva. O segundo pecado, a falta de caridade, é a falta de amor. O rancor e a inveja são prisões que mantêm nossa alma cativa. Santa Teresa nos ensina que o coração de um verdadeiro cristão deve ser como um rio, sempre fluindo e purificando-se. A Eucaristia é a nascente desse rio, mas se ele estiver represado pela falta de perdão, a água da graça se estagna. A oração pelos que nos ofenderam é um ato de libertação. Ao perdoar, liberamos não apenas o outro, mas a nós mesmos. É a caridade que abre o caminho para o milagre do amor, permitindo que a Eucaristia nos transforme em reflexos do amor de Cristo no mundo. A falta de pureza de intenção, o terceiro pecado, é a busca por prosperidade e dinheiro sem o devido alinhamento com a vontade divina. Santa Teresa compreendeu que a verdadeira prosperidade não é medida por bens materiais, mas pela paz interior e pela comunhão com o divino. A oração de consagração é o ato de realinhar nossas prioridades, de colocar a Deus em primeiro lugar, de buscar o reino dos céus antes de tudo. Quando a alma se purifica, ela se torna um ímã para a graça, a proteção e as bênçãos divinas. A pureza de intenção nos liberta da escravidão das ambições mundanas e nos guia para a verdadeira riqueza, a riqueza da alma. A superficialidade na oração, o quarto pecado, é o eco de um coração distraído. Santa Teresa nos revela que a oração não é um monólogo, mas um diálogo íntimo com Deus. A Eucaristia é o auge desse diálogo, o momento em que Deus se revela a nós de forma mais completa. Mas se nossa mente estiver vagando, perdemos a oportunidade de ouvir a voz do sagrado. A prática do silêncio e a oração focada são como um farol que guia nossa alma de volta ao caminho. Elas nos ajudam a acalmar as tempestades internas e a criar um espaço sagrado em nosso interior, onde a presença divina pode habitar. A falta de reverência, o quinto e último pecado, é a banalização do sagrado. Santa Teresa nos ensina que a Eucaristia é o maior dos milagres, a presença real de Jesus Cristo entre nós. Aproximar-se dela com a mente distraída ou o coração indiferente é desprezar o dom mais precioso. A oração de adoração nos convida a meditar sobre a grandiosidade desse mistério, a reconhecer o amor e a humildade de Deus que se faz pão para nos alimentar. A reverência é o ato de nos prostrarmos diante da majestade divina, de reconhecer que somos pecadores diante da infinita santidade e de nos abrirmos para a proteção e as bênçãos que essa comunhão nos traz. Para superar esses pecados e reverter a situação, a mestra espiritual nos convida a iniciar uma jornada de transformação. Não se desespere, pois a oração é a sua ferramenta, a confissão é a sua purificação. Comece a aplicar a oração correta para cada pecado, busque a proteção dos anjos e confie que a graça está sempre disponível. Esse é o caminho que leva a um profundo despertar da alma, um caminho iluminado que traz prosperidade, não em forma de dinheiro, mas de paz e plenitude. O verdadeiro milagre da Eucaristia só pode ser plenamente absorvido quando sua alma está limpa e o coração aberto, livre de qualquer peso. A jornada de Santa Teresa não foi apenas de ascensão, mas de aprendizado profundo sobre a condição humana. Ela entendeu que a alma é como um castelo interior, e para acessarmos o centro, onde reside a presença de Deus,
Precisamos atravessar diversas moradas, cada uma representando um estágio de purificação e crescimento espiritual. Os pecados são as impurezas que barram essa passagem. A Eucaristia é o alimento que fortalece a alma para essa travessia. Mas se o castelo estiver bloqueado por dentro, o alimento não cumpre seu propósito. Por isso, a sabedoria de Santa Teresa nos revela a importância de limpar o caminho de dentro para fora, para que a graça divina possa fluir livremente e nos transformar. A falta de humildade, o primeiro dos pecados que Santa Teresa aponta, é o alicerce de muitos outros males. É o muro que o ego constrói ao redor do coração. Ele impede que a alma se reconheça como um ser dependente da graça e da proteção divina. Quando nos colocamos acima dos outros ou de Deus, fechamos a porta para o aprendizado e para o amor. A oração de humildade é a ferramenta que nos ajuda a derrubar esse muro, a reconhecer que somos apenas vasos de barro nas mãos do oleiro divino. É um ato de rendição, de entrega total, que nos torna receptivos a todas as bênçãos que o sagrado nos reserva. O segundo pecado, a falta de caridade, é a falta de amor. O rancor e a inveja são prisões que mantêm nossa alma cativa. Santa Teresa nos ensina que o coração de um verdadeiro cristão deve ser como um rio, sempre fluindo e purificando-se. A Eucaristia é a nascente desse rio, mas se ele estiver represado pela falta de perdão, a água da graça se estagna. A oração pelos que nos ofenderam é um ato de libertação. Ao perdoar, liberamos não apenas o outro, mas a nós mesmos. É a caridade que abre o caminho para o milagre do amor, permitindo que a Eucaristia nos transforme em reflexos do amor de Cristo no mundo. A falta de pureza de intenção, o terceiro pecado, é a busca por prosperidade e dinheiro sem o devido alinhamento com a vontade divina. Santa Teresa compreendeu que a verdadeira prosperidade não é medida por bens materiais, mas pela paz interior e pela comunhão com o divino. A oração de consagração é o ato de realinhar nossas prioridades, de colocar a Deus em primeiro lugar, de buscar o reino dos céus antes de tudo. Quando a alma se purifica, ela se torna um ímã para a graça, a proteção e as bênçãos divinas. A pureza de intenção nos liberta da escravidão das ambições mundanas e nos guia para a verdadeira riqueza, a riqueza da alma. A superficialidade na oração, o quarto pecado, é o eco de um coração distraído. Santa Teresa nos revela que a oração não é um monólogo, mas um diálogo íntimo com Deus. A Eucaristia exige a nossa presença plena. A cura para a superficialidade é a prática do silêncio, de focar em cada palavra de sua oração, e o auxílio dos anjos para acalmar a sua mente. É um convite para nos desvencilharmos das distrações do mundo e mergulharmos em um estado de profunda contemplação, onde a alma se encontra com o divino e se nutre de sua presença. A oração assim se torna um canal de comunicação. A falta de reverência, o quinto e último pecado, é a banalização do sagrado. Santa Teresa nos ensina que a Eucaristia é o maior dos milagres. A presença real de Jesus Cristo entre nós. Aproximar-se dela com a mente distraída ou o coração indiferente é desprezar o dom mais precioso. A oração de adoração nos convida a meditar sobre a grandiosidade desse mistério, a reconhecer o amor e a humildade de Deus que se faz pão para nos alimentar. A reverência é o ato de nos prostrarmos diante da majestade divina, de reconhecer que somos pecadores diante da infinita santidade e de nos abrirmos para a proteção e as bênçãos que essa comunhão nos traz. Você está pronto para iniciar sua jornada e corrigir esses pecados que estão impedindo sua bênção e sua Eucaristia de transformar a sua vida? Comece hoje mesmo com a humildade de um iniciante, a caridade de um amigo, a pureza de uma criança, a profundidade de um místico e a reverência de um devoto. A sua alma e a sua vida vão agradecer. O caminho para a verdadeira prosperidade, para o dinheiro que realmente importa, que é a paz de espírito, começa aqui e agora. Que a proteção divina esteja sempre com você.